Nós podemos representar um ponto na reta real no sistema cartesiano bidimensional como aquele e também no sistema cartesiano tridimensional, como esse que é lindo. Olha só! Quer entender todas essas representações? Sim? Então viaja comigo. E aí, rapaziada, tudo bem? Beleza? Massa? Eu tenho certeza que a tua mente sabe o que é um ponto. Agora, talvez você não tenha se dado conta numa coisa interessante, que um ponto não tem existência física, não tem existência concreta. O ponto é um conceito, é uma ideia que eu sei o que é, você também, que está presente em minha mente, mas que não tem materialidade física. Interessante isso, né? O que tem existência física com relação a um ponto são as suas representações. E, aliás, existem várias maneiras de representar um ponto. Você sabe representar um ponto na reta real, no sistema cartesiano com dois eixos, e agora nós vamos aprender a representar um ponto também no sistema cartesiano, só que aquele que tem três eixos, que vai ser muito bonito. Para eu conseguir entender esse, eu vou usar como suporte esses dois aqui, ó. Então vamos fazer aqui uma revisão de algumas coisas que eu sei que você manja. Quando eu quero representar um ponto nesse tipo de representação aqui, ó, nesse sistema de representação, nós usamos números. Assim, ó. E criamos uma relação do seguinte jeito. Nós dizemos que este pontinho aqui, ó, se associa a este número, ao número 2. Ou, um outro exemplo, este ponto se associa a qual número? Ao menos 1. Perceba então que eu digo que um ponto se associa a um número, mas eu posso dizer o contrário, que o número se associa a um ponto. Interessante. Então, aqui, ó, você tem que cada número se associa a um ponto e cada ponto se associa a um número. Há uma correspondência que a gente chama de correspondência biunívoca. Interessante. E aqui, professor? Nesse caso, a figura tem uma dimensão. Um ponto eu usava um número. E já neste caso, a figura, o sistema de representação, tem duas dimensões, dois eixos. Eu também vou usar, assim como aqui, um número para cada ponto? Não. Neste caso, como eu tenho duas dimensões, para representar cada número, cada ponto, aliás, eu uso um par de números numa certa ordem, que a gente chama de um par ordenado. Como exemplo, só para você dar uma lembradinha, olha só, dado este par ordenado, nós podemos representá-lo como um ponto aqui do seguinte jeito. Lembre-se que o primeiro valor sempre é o x, o segundo sempre é o y. Esta ordem é importante, já que é um par ordenado, então eu não posso inverter esta posição. Agora, como é que você faz para fazer o desenho aqui? Você marca aqui, ó, o valor de x, que é 1, o valor de y, que é 2, e a partir deles você faz pontilhados. Reparem que este primeiro pontilhado foi paralelo ao eixo y, enquanto o segundo foi paralelo ao eixo x. E aí, do cruzamento desses pontilhados, você tem este desenho que representa um ponto correspondente a este par ordenado. Então, nesse sistema, nós dizemos que cada ponto se corresponde a um par ordenado e o contrário também é verdadeiro. Cada par ordenado se corresponde a um ponto. Aqui também nós temos uma correspondência chamada de biunívoca. Acompanhe a minha construção. Para representar um ponto aqui, eu usava um número. Isso aqui é uma figura que tem uma dimensão. Para eu representar um ponto aqui, eu usava um par de números numa ordem. Esta é uma figura que tem duas dimensões, dois números. E agora aqui, pensa comigo. Esse sistema tem três dimensões. Para eu representar um ponto aqui, adivinha quantos números que a gente usa? Nós usamos três números numa certa ordem, chamado de terno ordenado. De tal forma que o primeiro é o x, o segundo é o y e o terceiro é o z.
você pode chamar de terno ordenado ou tripla ordenada. Se atenha que assim como aqui a ordem é importante, uma vez que esse é o x e não é o y, e esse é o y e não é o x, a ordem aqui também é importante. O primeiro é o x, o segundo é o y e o terceiro é o z. Então, nesse exemplo aqui, ó, o x vale 1, o y 2 e o z é 3. Agora, o que a gente quer mesmo nessa aula é saber como que a gente representa isso aqui. Vamos ver? Vamos fazer uma comparação com isso daqui, ó. Olha só, você vai procurar o x1, o y2 e o z3. Aqui, ó, x1, y2 e z3. Nós vamos fazer pontilhadinhos. Primeiro, a partir do número 1, no eixo x, nós vamos fazer esse pontilhadinho aqui, ó. Veja que esse pontilhado foi paralelo ao eixo y. Agora, a partir do número 2, nós vamos fazer um pontilhadinho paralelo ao eixo x. É esse aqui, ó. Aqui está. Esse paralelo a esse e esse paralelo a esse. E agora, nós vamos fazer, reparem que aqui dá um quadrilátero, nós vamos desenhar a diagonal desse quadrilátero que sai aqui da origem do sistema. A partir do número 3, nós vamos desenhar uma paralela a isso aqui, ó. Ou seja, uma diagonal paralela a esse saindo do 3 aqui, ó. E depois, nós vamos fazer um outro pontilhadinho aqui, ó. Aqui está, então, o que é isso? Isso é a representação desse aqui. Então, notem que nós fizemos o seguinte. Pontilhadinho 1, pontilhadinho 2, pontilhadinho 1, pontilhadinho 2, diagonal 1, diagonal 2, paralela 1, e o último pontilhadinho. Pontilhadinho, pontilhadinho, diagonal, diagonal, pontilhadinho. PPDDP. Repita comigo. PPDDP. Interessante. Se você achar interessante guardar assim, guarde. Só tente não decorar, né? Tente fazer sentido para você. Alguns detalhes aqui são importantes. Notem que talvez dê vontade de fazer esse pontilhadinho não paralelo a isso. Talvez dê vontade de fazer esse pontilhadinho assim, ó, na vertical. Só que não, né? Assim como nesse sistema os pontilhadinhos são paralelos a esses eixos, aqui também, ó, esse pontilhadinho é paralelo a esse eixo. E também talvez desse vontade de fazer esse pontilhadinho aqui, ó, na horizontal. Não faça isso. Se você fizer na horizontal, você vai perder a noção de perspectiva, até porque imagina se esse pontilhadinho viesse até aqui, ó, esse tamanho seria maior do que 3. E aí não faria sentido. Outro detalhe é que aqui também nós temos uma correspondência bionívoca entre um terno ordenado, um ponto, um terno ordenado. Ainda, esse aqui se chama abscissa, esse ordenada, assim como aqui. E o Z nós chamamos de cota. Se atenha às notações. Para o conjunto dos números reais, nós usamos a letra R. Para o conjunto de todos os pares ordenados, R2. E para o conjunto de todos os ternos ordenados, R3. Para ter uma visualização mais dinâmica de um ponto no sistema cartesiano, você pode usar esse software aqui que é o GeoGebra. Aqui no meio, aqui, ó, você tem um sistema com 2 eixos e à direita o sistema com 3 eixos. Eu vou dar atenção aqui ao com 3 eixos, então vou minimizar aqui o com 2 eixos. Para que você tenha um ponto aqui, ó, no sistema com 3 eixos, é só você ir na caixa de entrada aqui, ó, e digitar as coordenadas do ponto que você quer. No caso, eu digitei o ponto como ponto A e eu coloquei x valendo 1, y2 e z valendo 3. E você pode movimentar aqui à vontade o sistema a fim de ter diferentes perspectivas do sistema. Em especial, o GeoGebra me disponibiliza 3 vistas interessantes, que são essas 3 que aparecem aqui, ó,
clique neste íconezinho, acompanhe aqui o meu mouse, e essas três aqui, ó, são as seguintes. Esta primeira é a vista superior, a segunda aqui é a vista frontal e a última aqui é a vista lateral. Vamos ver as três. A vista superior me mostra uma vista sobre o ponto de vista dos eixos X e Y. Veja que aqui, projetando o ponto A nesses eixos, eu vou ter o X1 e o Y2. Agora, a segunda vista, que é a vista frontal, é aquela formada pelos eixos X e Z. E projetando nesses eixos, nós vamos ter aqui, ó, acompanha, o X1 e o Z3. E a outra vista, que é a vista lateral, é aquela formada pelos eixos Y e Z. Projetando nesses eixos, nós vamos ter o Y2 e o Z3. Aí, se você quiser retornar, você pode ir direto com o mouse aqui, ó, e você retorna a vista que você preferir. No próximo vídeo, exercícios sobre esse tipo de atividade aqui. Obrigado pela atenção e não esqueça, o poder é de você.